Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta aqui no canal da TV Kansai para poder continuar batendo um papo sobre o mercado financeiro, mercado de capitais, né? Mas com esse viés assim, bastante econômico para que você possa entender a raiz, né, das coisas e aí com isso você não precisa decorar, porque você está entendendo o que está se passando. Nos nossos encontros anteriores, nós falamos de política econômica e duas suas subdivisões, né? Falamos da política fiscal, da política de comércio exterior, que é subdividida em política cambial e política comercial. Falamos da política de rendas e também política monetária. Depois tivemos um encontro específico para falar um pouquinho mais sobre política monetária. E depois introduzimos o Copom, para que você tivesse uma ideia ampla, né, geral, o que era o Copom. Mas é claro que, falando rapidamente, você não vai conseguir, vai te faltar informações. Então nós vamos retomar esse assunto do Copom, mas agora fazendo um exercício. Então vamos lá, acompanha comigo aqui. Uma questão como exemplo para que a gente possa discutir sobre o assunto. O Copom, como um órgão colegiado do Banco Central, tem a função de implementar a política monetária. Então isso está sendo afirmado, né? Sendo assim, uma de suas principais funções é autorizar a Casa da Moeda do Brasil a emitir e ou destruir moedas e cédulas. Isso é uma função do Copom. B. Fazer cumprir o tripé econômico, superávit fiscal, câmbio flutuante e método inflacionário. Nós temos uma aula, uma chamada que nós fizemos para você. Agora há pouquinho está aí, vai lá e dá uma olhadinha nesse vídeo, chamado de tripé econômico, onde você vai entender melhor esse tópico. A alternativa C é controlar os limites quantitativos de crédito na economia e a D, definir a taxa meta Selic. Bom, vamos analisar então a letra A, né? Vamos repetir aqui o enunciado. O Copom, como um órgão colegiado do Banco Central, tem a função de implementar a política monetária. Sendo assim, a sua principal função é autorizar a Casa da Moeda do Brasil a emitir ou destruir moedas. Veja que moedas ou cédulas. Veja que coisa interessante. Essa função é uma função do Banco Central, mas não é uma função do Copom. Então aí o mercado pode dizer que é uma pegadinha, né? Mas não é uma pegadinha, são conceitos. O Copom ele tem objetivos definidos e o Copom está dentro do Banco Central. Então o Banco Central tem mais funções, muito mais funções do que o Copom. O Copom é apenas uma diretoria colegiada, apenas não, né? É muito importante, né? Uma diretoria colegiada do banco com função específica, que é basicamente em função de implementar a política monetária. Então, essa alternativa está incorreta. Mas se aqui em cima tivesse, que é a função não do Copom, mas do Banco Central, a alternativa estaria correta. Como sendo o Copom, não está. A parte B diz assim, o Copom tem como função, né, fazer cumprir o tripé econômico, superávit fiscal, câmbio flutuante e metas inflacionárias. Na verdade, nós explicamos agora há pouco que esse tripé econômico é dado pelo governo. Então isso aqui é uma função de governo, né? O superávit fiscal é dado pelo governo quando ele executa a política fiscal, quando ele arrecada e gasta. Então isso não é função nem do Banco Central e muito menos do Copom, né? O câmbio flutuante poderia ter sido do Banco Central, mas também não é do Copom. As metas inflacionárias são dadas pelo Conselho Monetário Nacional, é uma função do Copom, mas como as duas anteriores contaminam a resposta, então essa resposta também está errada. E, por fim, nós temos a letra C, que fala que a função do Copom é controlar os limites quantitativos de crédito na economia. Vamos primeiro explicar o que é limite quantitativo de crédito na economia, para ele poder responder. Limite quantitativo de crédito é em quantas prestações uma pessoa pode comprar um determinado bem. Vamos dar um exemplo de um trator. Um trator, que é um implemento agrícola, é caro, né? Então, geralmente, a pessoa compra em 60 meses, coisas desse tipo, né? Mas vou imaginar que se forma uma fila para comprar tratores, uma demanda muito grande por tratores. O
que pode fazer, então, o Banco Central, né, que determina essa política? Ele pode colocar, por exemplo, em 10 vezes. A prestação fica muito cara e o agricultor não vai poder comprar. Por quê? Porque senão acaba tendo um ágio, né, atrapalhando a linha de produção lá. Então, veja, essa é uma atribuição do Banco Central, mas não é do cupom, como aquela outra que nós falamos anteriormente. Então, a alternativa é errada. E aí, então, vem a alternativa D, que fala que é função do cupom definir a meta da taxa Selic. Essa alternativa está certa porque o cupom, uma das suas funções do cupom, ou até a principal, é implementar a política monetária. E para poder fazer isso, ele vai se reunir a cada 45 dias, o cupom, né, Comitê de Política Monetária, vai se reunir a cada 45 dias e vai analisar as diversas informações da economia. Por exemplo, como é que está andando, né, a demanda e a oferta de bens na economia? Como é que está acontecendo a taxa de câmbio, a demanda e o câmbio é flutuante, né? Como é que está a demanda e a oferta do câmbio, né? Como é que está o volume de importações e das exportações? O câmbio está pressionado, porque tem mais pessoas querendo importar, procurando comprar moeda estrangeira, do que aqueles que estão exportando, né? Ele vai estudar diversos impactos, diversas situações, né, que estão acontecendo no Brasil e no exterior. Tudo isso na terça-feira, naqueles 45 dias. E no dia seguinte, na quarta-feira, o cupom vai se reunir, e aí com a presidência do Banco Central, todo mundo, e vão então definir qual que é a meta Selic a vigorar nos próximos 45 dias. Mas aí tem um detalhe, que além de ser uma meta, não é a taxa mesmo, né? A taxa nós vamos conversar no outro encontro nosso. Além de ele definir a meta, ele vai definir o viés. O que é o viés? O viés é aquilo que acompanha a meta que é dada. Por exemplo, 3% ao ano. Então, eu digo assim, a inflação vai ser, a meta Selic será 3% com um viés de alta. Esse viés de alta está dizendo o seguinte, que durante esse período de 45 dias aproximadamente, o governo, o Banco Central, poderá subir a taxa de juros sem que aconteça uma nova reunião do cupom. Não vai precisar pedir nem avisar, o mercado está sabendo que ele já definiu como viés de alta, então ele vai poder subir. Se ele definir que é viés de baixa, durante aquele período de 45 dias, ele poderá baixar a taxa de juros sem que seja obrigatoriamente na próxima reunião do cupom. Agora, quando ele vem e define que o viés é neutro, ele diz assim, está dizendo o seguinte, eu assumo um compromisso de que não mudarei essa taxa até a próxima reunião do cupom. Isso vem acontecendo, né, viés neutro, já vem acontecendo há muito tempo. Então, todo esse trabalho para poder definir a meta da taxa Selic é um trabalho do Copom, que é um departamento, né, uma quantidade de pessoas, né, um grupo, um colegiado do Banco Central. Então, a definição da meta taxa Selic, né, a meta para a taxa Selic, que é diferente da taxa Selic over, que nós vamos falar disso depois, é uma atribuição do Copom. E veja que essas coisas que nós estamos conversando são todas coisas assim de uma forma que o governo conduz para que o mercado, né, de maneira geral, os agentes econômicos, confiem no Banco Central. Essa confiança é importante de se manter porque é essa relação de confiança que vai fazer com que a instabilidade econômica aconteça e os objetivos do governo aconteçam e, acontecendo, o governo entende que vai atingir aí o crescimento econômico, o pleno uso dos fatores de produção, ou numa linguagem mais simples, o pleno emprego, né? E crescimento econômico, e aí o crescimento econômico vai poder fazer com que aconteça a distribuição de renda. E aí, então, nós estamos tratando de desenvolvimento econômico. Por hora, era o que nós tínhamos para falar. Achei legal. Continue curtindo o nosso canal, se inscreva e olha aqui na descrição, logo abaixo, você vai encontrar informações de onde você pode ter mais informações do nosso curso completinho de certificação.
Até mais e boa sorte.